Não tenha medo, tenha esperança. Não tenha medo, tenha esperança. Tenha esperança. Não tenha medo, tenha esperança. Não tenha medo, tenha esperança. Lembrando todos vocês, não tenham medo, tenham esperança. Tenha medo, tenha esperança. Vai, Corinthians. Não era pra falar. Miguel. Não tenha medo, tenha esperança. Não tenha medo, tenha esperança. Não tenha medo, tenha esperança. Tchau! Não tenha medo, tenha esperança. Sopa! Não tenha medo, tenha esperança. Fala pessoal, esse é o recadinho nosso para vocês. Não tenha medo, tenha esperança. Graça e paz, pessoal. Sou o pastor Márcio da Igreja Batista na Vila Muniz e conhecido mais como IBVM, a nossa igreja, tá? Estamos começando agora o nosso 9º culto dessa série Lições do Exílio Doméstico. Como é que está funcionando, gente? Durante esse período, não sabemos quanto tempo irá levar, vamos postando nossos cultos aqui, tá? E são lições que estamos querendo passar para vocês, que eu tenho aprendido, espero ser bênção na tua vida também. E durante esse período, nossos cultos estão sendo assim, pela internet, tá bom? E lembrando também que se você nos acompanha pelo Facebook e quiser nos acompanhar pelo canal do YouTube, temos nosso canal que fizemos recentemente, justamente para esse período, tá? Igreja Batista na Vila Muniz, tá bom? Se a mensagem te abençoa, se o nosso culto abençoa a tua vida, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos juntos crescer para a honra e glória de Deus. Amém? E vocês viram aí um pouquinho antes, né, a mensagem que nossas crianças e parte de alguns irmãos da nossa igreja também tem deixado para vocês. Tá bom, pessoal? Lembre-se que não tenha medo, tenha esperança. Esse tem sido o nosso lema durante esse período. Um período muito difícil, muito diferente para todos nós. O mundo nunca passou uma situação como essa. O mundo de maneira geral, com a internet, com tudo isso, as informações, né, são tão rápidas. Então é muito novo para todos. Mas durante esse período eu convido a vocês a estarem conosco, tá bom? E mais uma coisa, já está sabendo, pega a tua Bíblia, pega teu papel e caneta, chama teus amigos aí, compartilha esse link, marque eles. Daqui a pouquinho vai começar a nossa palavra, vamos ter nosso louvor logo mais, tá? E vamos juntos participar desse culto virtual. Não se esquecendo que depois que tudo isso acabar, eu gostaria muito de receber a tua presença lá na nossa igreja, na Igreja Batista da Vila Muniz, que fica na rua Flamengo 219, no bairro Vila Muniz, em Cajati, tá bom? Será um prazer poder te abraçar. O povo da igreja está todo com saudade de se abraçar, de se beijar, logo logo vamos estar juntos. E nesse momento eu quero orar pela tua vida, orar pela minha vida, pela vida de todos aqueles que têm trabalhado tanto, orar pela vida dos nossos líderes políticos, não só na nossa cidade, governo, estado, nação e do mundo inteiro. Todos os políticos que têm que tomar decisões complicadas nesse período, os envolvidos diretamente, tecnicamente falando, os médicos, enfermeiros, todos mais, e todos os outros profissionais. Gente, não tem sido um momento fácil, tá? Sei que muitos têm sentido dificuldade na falta de não trabalhar, do sustento, tudo isso. É muito difícil, meus irmãos, é muito difícil saber qual é a decisão correta e como tomá-la. Mas eu peço, tenham paciência, tenham fé, logo tudo isso vai passar, tá bom? Nosso maior inimigo agora é a nossa mente.
O nosso maior inimigo não é nem tanto o financeiro, é óbvio que o financeiro aperta, o financeiro tem apertado a muitos, mas aí eu conclamo a cada um que puder ajudar. Se você pode doar uma cesta básica, se você, pastor, não dá para dar uma cesta básica, mas dá um leite, dá uma bolacha, compra um pão, faça um bolo, entregue para uma família que está precisando. Se caso você tem um imóvel de aluguel, uma casa, até os comerciantes que alugam, gente, se for possível, se vai te apertar um pouquinho, mas se for possível, durante esse período que vamos enfrentar, não cobre o aluguel, ou de repente diminua o valor do aluguel, porque vai ser difícil para todos, tá? No que você puder ajudar, ajude. Como eu estou dizendo, financeiramente é difícil, mas dá-se um jeito. Qual o nosso problema maior? Emocionalmente, tá? Então por isso, apegue-se a Deus, pensamento em Deus, assista coisas boas, ouça coisas boas, cuidado com tudo que você ouve na internet, isso daí tem prejudicado muitas pessoas, tá bom? E cuida da tua mente, tá? Que se cuidarmos da nossa mente, a palavra de Deus nos diz que conheceremos a fé que excede todo entendimento, e esse mesmo Deus guardará a mente e a nossa mente e o nosso coração. Então eu quero orar por tua vida nesse momento, tá bom? Pai querido, obrigado a Deus por esse privilégio de estarmos juntos, ó Pai, mesmo que virtualmente à distância. Senhor Deus, coloca a vida, Pai, da liderança política do nosso país e do mundo, de todos os envolvidos tecnicamente, diretamente nessa situação, médicos, enfermeiros e todos os demais profissionais que estão trabalhando, ó Pai. Deus amado, eu também peço por aqueles, ó Deus, que não podem trabalhar, os comerciantes, os funcionários, pessoas que estão perdendo seus empregos, empresários que estão precisando mandar funcionários embora. Deus, tenha misericórdia, Pai, que seja minimizado tudo isso. Mas, Pai, que possamos ter a certeza que o Senhor está no controle e que possamos sair mais fortes de quando entramos. Que nesse momento o povo se una para se ajudar, para mostrarmos de fato que somos irmãos, que estamos juntos. Abençoe a cada um. Aqueles que estão doentes, peço pela cura. Todavia, seja feita a tua vontade, ó Pai. Aqueles que estão passando dificuldades financeiras, Pai, levante anjos para ajudá-los, ó Pai, nesse momento. E nos dê paz, a paz que excede todo entendimento, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, antes de ouvirmos nosso louvor, a gente tem o costume da nossa igreja de dar um abraço bem apertado em quem nos visita pela primeira vez. Só que quem abraça são nossas crianças, e é um abraço muito gostoso. Como não pode abraçar fisicamente, vai o abraço virtual das nossas guerreirinhas, das nossas diaconisas mirins, tá bom? Deus abençoe, fique com as boas-vindas, adore a Deus junto com esse lindo louvor e até daqui a pouquinho com a palavra, em nome de Jesus. Muito obrigada pela visita. Deus te abençoe. Um beijo da família BVM. Sejam todos bem-vindos. A família BVM ama todos vocês. Deus abençoe. Seja bem-vindo à BVM. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Um beijo e abraço da família BVM. Gente, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. A família BVM ama você.
mais a murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Aí, pessoal, depois desse louvor maravilhoso, das boas-vindas às nossas crianças, vamos para a palavra de hoje. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Tá? É Marcos, capítulo 5. O texto que vamos ler, o tema que eu dei foi quando Jesus diz, não me siga. Tá? É um texto interessante. Estamos acostumados a ver Jesus dizendo, venha após mim, me siga. Mas nesse o homem vai dizer, deixa eu te seguir. Ele vai falar, não quero que você me siga. Mas por que, afinal de contas? Vamos ver juntos. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Antes disso, é aquela passagem ao qual Jesus entra no navio, no barco com seus discípulos, tá? Ele dorme, vem um vento forte, tenta afundar eles, os discípulos ficam assustados. Jesus acorda e acalma a tempestade. E os seus discípulos ficam assustados. Quem é esse que tem poder de acalmar o mar? Lembra? Nisso, depois que acalma a tempestade, aí eles chegam, aportam na cidade de Gadara. Versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. É a situação dos discípulos de Jesus, não é verdade? Acabaram de passar por um susto no meio do mar ali, com aquela tempestade, achando que ia morrer afogado. Chega na cidade, quem vem ao encontro deles? Um endemoniado. É vida tranquila deles. Apareceu esse endemoniado nas presenças de Jesus. Versículo 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados
pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. E ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Que vida desse homem! Olha só a situação deste homem. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia nos cemitérios. Os homens isolaram ele da sociedade. Ele era um cara endemoniado, possesso, sem chance de viver em sociedade. E a Bíblia diz que esses homens da cidade prendiam e amarravam ele com correntes a fim de deixar ele quieto, para não atrapalhar eles. Mas ele era tão forte que arrebentava, e diz que ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Ou seja, era um homem que vivia uma vida desgraçada. E no versículo 5 diz que noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Sabe, meu irmão e minha irmã, esta é a situação de uma pessoa que tem sua vida dominada pelo diabo. Olha que tristeza a vida desse homem. Esse homem não tinha dignidade, esse homem não tinha vida social, esse homem não tinha família. Tinha família, mas haviam abandonado. Esse homem não tinha descanso. A Bíblia fala que noite e dia ele andava gritando. Noite e dia ele não dormia. Ele se cortava com pedras nos sepulcros e nas colinas. Ou seja, era um andarilho. Era uma pessoa sem eira nem beira, como a gente costuma falar. Um endemoniado, alguém que todos se afastavam. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha que interessante. Quando aquele homem possesso vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Engraçado que ele declara quem Jesus é: Filho do Deus Altíssimo. Os demônios viam em Jesus a autoridade que cabia a ele, Filho de Deus. Engraçado, quando Jesus pergunta o nome, fala que o nome dele era Legião. Legião equivalia mais ou menos a 6.000 soldados romanos. Talvez se equivalesse à quantidade de demônios que existia dentro daquele homem. Tem um outro texto da Bíblia, ao qual Jesus diz que quando um espírito imundo sai do corpo de alguém, ele vai, anda nos desertos, nos valados, e quando ele volta e encontra a casa limpa, o estado desse homem é 7 vezes pior. Então o que dá a entender é que para esse homem chegar nessa situação de ser uma legião, talvez ele já havia sido liberto outras vezes. Um detalhe importante: a prática do exorcismo, gente, era algo muito antigo já, tá? Já era algo que era praticado, o exorcismo. Mas, interessante que, quando Jesus pergunta o nome dele, ele diz que é Legião, aquele homem fala assim: não, por favor, não nos mande sair dessa região. Eles não estão preocupados em sair apenas do corpo daquele homem. Eles querem continuar naquela região. Entende? Por quê? O problema é: eu sei que o Senhor vai nos expulsar do corpo desse homem, mas nos deixe continuar aqui. Ao que parece, aquela região era uma região onde estava totalmente entregue ao diabo, e ali ele estava em casa. Era uma região ali dos Gadarenos, aonde o diabo dominava. Infelizmente, é uma triste realidade em muitas localidades e regiões. Você já viu aquelas regiões, aqueles lugares que parece que você sente opresso?
Lugares onde você vai e você sente um negócio, ali é onde o demônio de fato reina. Parece ter uma autoridade tão grande ali, não é verdade? São nos lugares onde existe prostituição, onde consumo de droga tremendo, assassinato. É lugares baixos, lugares sujos, lugares imundos, onde ali o demônio manda. E parece que ele pede para Jesus justamente isso. Não nos tire daqui, nos deixe ficar nessa região. Isso é importante. É importante a gente entender que vamos ver o que vai mudar lá na frente. E sabe o que é mais engraçado, irmãos? O texto nos diz que ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem. Mas olha que lindo. A simples presença de Jesus fez com que ele se prostrasse junto com a legião de demônios que estava sobre a vida dele. Este é o poder do nosso Deus, irmãos. Jesus não precisou usar nem de força nem de violência para fazer com que aquela legião se prostrasse aos pés dele. Enquanto os homens não conseguiam prender aquele homem com correntes de ferro, nem dominá-lo, Jesus, sem corrente alguma, sem força alguma, faz com que aqueles demônios se prostrem perante ele. Isso é a pura e simples demonstração do poder de Deus. Sabe, em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, porque até mesmo os demônios creem e tremem. Olha, até os demônios creem que há um Deus e eles tremem. Sabe o que significa? Significa que às vezes os demônios têm mais temor a Deus do que muitos de nós, gente. Muitos de nós, seres humanos, não damos a devida honra e importância a Deus. E é interessante que mesmo os demônios, sabendo que o fim deles já está designado, mesmo sabendo que eles já estão condenados, eles se prostram na presença de Jesus. Isso nos serve de lição. Porque se até os demônios reverenciam a Cristo, por que nós não faríamos isso? Se até os demônios reconheceram em Cristo a sua autoridade, Filho do Altíssimo, Filho do Deus vivo, quem somos nós para não reconhecer em Jesus a mesma coisa? Mas vamos lá. Nesse versículo ao qual ele fala que não nos mande embora e imploravam com insistência, também nos dá uma outra lição. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então vimos agora há pouco que até os demônios creem em Deus, e não somente creem, como tremem na presença de Deus. E em Tiago também 4,7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe, gente, há muitas pessoas que a gente vê às vezes que falam assim de enfrentar o diabo. Eu vou pegar o diabo pelo chifre, vou arrastar a cabeça dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há uma passagem bíblica que nos dá autoridade para enfrentarmos o diabo. O que o texto nos diz é resistir às investidas do diabo. O diabo pode ser mais fraco do que Deus, mas é mais forte do que nós. O próprio Jesus, em forma de homem, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele resistiu ao diabo através da sua palavra. Então, temos que ter muito cuidado com o diabo. Temos que ser prudentes. Sabe por quê? Porque o diabo, ele pode ser tão sutil, assim como ele foi com Judas. Lembra que lá em Lucas, capítulo 22, versículo 3, diz que o diabo se apossou de Judas e Judas vendeu a Cristo. Olha só, quando o diabo se apossou de Judas,
Judas não falou em voz grossa, Judas não gritou, não babou, não girou no chão, não virou o olho, não ficou tremendo. Não. Judas se portou normalmente. Foi, vendeu a Jesus, negou a Jesus, foi lá, sentou-se com Jesus, discípulos à mesa. Ele agiu normalmente. Isso é a sutileza do diabo. Às vezes as pessoas se enganam achando que o diabo a pessoa só está possessa porque ela demonstra fisicamente lê do engano. A Bíblia nos traz claras razões para acreditarmos que nem todo mundo que rola, que não somente aqueles que rolam, esbravejam, babam, estão endemoniados. Tanto que nem todos que fazem isso estão de fato. Às vezes são problemas emocionais, às vezes são problemas psicológicos, psiquiátricos. Tá? Nem tudo é possessão. Mas fato é que o diabo pode ser sutil, assim como ele se apossou de Judas e fez com que Judas agisse normalmente e vendesse a Cristo. Ou o diabo também pode agir de uma maneira devastadora, assim como estava agindo na vida daquele homem. Certo? Então, já algumas liçõezinhas aqui para nós. Vimos que nós devemos temer a Deus, porque até os demônios temem na presença dele. E vimos também que nós temos que ter cuidado com o diabo. Não enfrentá-lo, mas antes de resistir ao diabo, nós devemos submeter a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se quisermos resistir ao diabo, mas sem nos submetermos a Deus, perdemos. Se quisermos enfrentar o diabo, já estamos na roça. Mas pastor, em nome de eu faço. Olha, quando alguém é liberto, não é pelo poder do homem, é pelo poder de Jesus Cristo. Às vezes o diabo pode se permitir ser expulso de alguém para que no coração deste homem ou desta mulher que fez o exorcismo cresça o orgulho e a vaidade. Eu posso. Então, irmãos, eu tenho plena certeza e convicção de que o diabo é muito mais sábio do que eu. O diabo é muito mais forte do que eu. Eu, pastor Márcio, não tenho poder para lutar contra o diabo. O que a Bíblia me diz é eu tenho que primeiro me submeter a Deus. E depois eu tenho que resistir ao diabo. E depois ele fugirá. Cuidado. Porque às vezes a gente acha que estamos vencendo o diabo e de fato estamos sendo manipulados por ele. Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Lembra que o diabo, os demônios falaram, me mande para aqueles porcos. Aí os demônios imploraram a Jesus, olha lá, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Agora, lembra que eu falei para vocês, não era uma região de judeu? O porco para o judeu é um animal impuro, imundo. Agora imagina para um judeu ir numa cidade onde o principal comércio deles é porco. E por que Jesus permitiu que esses animais, os espíritos imundos, os demônios, fossem para os porcos? É justamente porque o meio de sobrevivência daquela região baseava-se em porcos. Aqui na nossa região, Vale do Ribeira, é banana. Algumas regiões é boi. Então, cada região, naquela região era porcos. Quando Jesus permite isso, os demônios se apossam dos porcos e 2.000 porcos, cerca de 2.000 porcos se lançam ao mar. Vocês têm noção do prejuízo que deu? Não sei o preço de um porco hoje, mas pega o preço de um porco hoje, multiplica a 2.000 e entenda o prejuízo. Não sei que naquela época quanto que valia, mas possivelmente era muito mais do que hoje. Lembra que os demônios pediram para Jesus não deixar eles irem para fora da região, eles queriam continuar naquela região? Pois bem, foram para os porcos. Os porcos lançaram-se ao mar
e os porcos morreram. Cerca de 2.000 porcos. Versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Imagine, coitados dos pastorzinhos dos porcos lá. Viu tudo aquilo acontecendo, os porcos endoidaram e caíram no mar. E eles fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. Eles foram falando para todo mundo da cidade o que aconteceu. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, olha que coisa maravilhosa. Eles viram ali o homem, que antes era possesso da legião de demônios, estava assentado, estava vestido e em perfeito juízo. Gente, aquele homem, lembra? Ele não tinha descanso, ele andava para cima e para baixo de noite e de dia, ele andava nu, e ele não tinha consciência, ele era um louco, um lunático. E aqueles homens agora, quando voltam, vê um homem totalmente diferente. E a Bíblia diz no final do versículo 15 que quando eles viram aquilo, eles ficaram com medo. Olha, ficaram com medo quando viram aquilo. Porque agora aquele homem que antes era totalmente descontrolado devido ao poder do diabo sobre a vida dele, agora ele passou a ser controlado pelo poder do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo torna alguém que não tinha paz em alguém com paz. O Espírito Santo transforma a vida de uma pessoa. E é isso que Deus faz com aqueles que são libertos por Ele. Aquele homem que não tinha paradeiro está sentado. Aquele homem que andava nu estava vestido. Aquele homem que não tinha noção do que fazia, agora está em perfeito juízo. E isso levou medo àqueles homens. E no versículo 16 diz assim: os que tinham visto contaram ao povo que aconteceram ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Ou seja, os caras falaram assim. Lembra do pessoal dos pastores lá, dos porcos que foram contar na cidade? Chegaram e falaram assim: olha, Jesus, um homem estava lá e foi conversar com o louco. Sabe aquele endemoniado da cidade? Então, ele foi conversar com esse homem. Do nada, os demônios desse homem foram expulsos. E os demônios desse homem foi tudo para os porcos. E esses porcos foram tudo para o mar. Quando eles chegaram, a população chegou e viu Jesus, aquele homem sentado aos pés de Jesus, vestido, arrumado, em juízo perfeito. Olha o versículo 17 que diz: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Como é que pode, não é verdade? Ao invés daquelas pessoas ficarem felizes, ficarem contentes e alegres pela libertação daquele homem, que antes era possesso e agora está liberto, eles preferiram focar mais no prejuízo financeiro que Jesus lhes causou com a morte dos porcos. Ao invés de eles se alegrarem com a libertação e a nova vida daquele homem. Foi por isso que eles suplicaram que Jesus saísse daquela cidade. Vocês estão entendendo? Os caras, eles, lembra, era um homem endemoniado, andava nu, no meio do cemitério, perdido, ninguém dava nada, os caras queriam amarrar ele. Agora ele está liberto. Porém, vamos colocar desta maneira, o preço da libertação daquele homem foram 2.000 porcos. O preço de um homem se tornar livre dos demônios foram 2.000 porcos. E naquela hora, aqueles cidadãos da cidade, eles colocaram na balança justamente isso. Eles não pensaram no bem-estar do homem, eles pensaram no bolso deles. E sabe por que eles pediram para Jesus sair daquela cidade? Ir para longe deles? Porque aquela cidade vivia de porcos. Eu não vou entrar na questão aqui, gente, que porco é imundo, isso e aquilo, eu não sei. Talvez se eles vivessem de ovelha, de boi, talvez fosse a mesma coisa. Eu não sei se é esse o sentido, tá bom? Não vou entrar nisso. Mas o que eu acho que Jesus quis mostrar para aquele povo é o quanto eles são hipócritas.
Ao invés de se alegrarem com um homem que antes tinha uma vida desgraçada, eles estão pensando no bolso deles. E talvez eles estavam pensando assim, se esse homem continuar aqui, todos os porcos da nossa cidade vão morrer. Todos os porcos da nossa cidade vão se lançar ao mar e nós estamos quebrados. Nós queremos continuar com a mesma vida imunda que vivemos, porque, convenhamos pessoal, não devia ser uma cidade muito cheirosa. Não deveria ser uma região muito pura, muito limpa. Aquele povo queria se afastar de Jesus, porque a presença de Jesus naquela cidade incomodava eles. E sabe por que ainda hoje existem pessoas que não querem e não suportam a ideia de seguir a Cristo ou de ter Cristo em sua vida, assim como aquelas pessoas? É porque a presença de Cristo nos constrange e nos faz sentir culpados pelos nossos pecados. E por isso que algumas pessoas preferem fazer como os gadarenos, se manterem à distância de Cristo, porque se Cristo ficar aqui na nossa cidade e se todo mundo que for possesso for liberto, vamos perder porco? Não. Preferimos continuar com os nossos demoniados aqui, mas tendo os nossos porcos. Talvez aqueles homens se preocupavam mais com o dinheiro do que a salvação de pessoas. E hoje em dia é diferente? Óbvio que não. Infelizmente, ainda hoje, pessoas preferem ter seus bolsos cheios, ao invés de se preocupar com a salvação das outras pessoas ou com o bem-estar. Vamos pegar o nosso Brasil, gente. Vamos pegar o nosso Brasil. Recentemente tivemos o Carnaval. Se falar que vai acabar o Carnaval no Brasil, é capaz de haver uma guerra aqui interna. Por causa da alegria do povo? Claro que não. É por causa do dinheiro que é gerado. É que o Carnaval proporciona muitos ganhos. O Carnaval proporciona lavagem de dinheiro. O Carnaval proporciona uma série de irregularidades. Eles não estão preocupados com a quantidade de doenças que acontecem, com a quantidade de problemas, violência, morte, doenças sexualmente transmissíveis. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com o bolso deles. É uma maneira muito simplória que eu estou mostrando para vocês. Como ainda hoje a gente prefere ficar com os nossos porcos do que pessoas sejam libertas por Cristo. Ainda hoje a sociedade pensa mais no bolso do que na salvação de pessoas. Infelizmente. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Que estranho. Primeira súplica dos demônios. Jesus, por favor, nos mande para os porcos. E Jesus fala, pode ir para os porcos. Segunda súplica do povo da cidade. Jesus, por favor, saia da nossa cidade. E Jesus vai sair da cidade deles. A terceira súplica do homem endemoniado que foi liberto e agora é um seguidor de Cristo. E ele faz a súplica que talvez para nós era mais óbvia. Ele fala, Jesus, deixa eu ir com você. Aí Jesus diz, não. Olha isso. Para os demônios, Jesus diz, tudo bem, vai para onde vocês querem ir. Vocês querem ir para os porcos? Vão para os porcos. Para os homens da cidade, eles falam, Jesus, eu suplico, vai embora. Jesus falou, tudo bem, eu vou obedecer vocês, eu vou embora. Para aquele homem, ele fala, Jesus, deixa eu ir com você. Talvez com a malinha de roupa pronta, e Jesus falou, não. Não, você não vai me seguir. Versículo 19 diz que Jesus não permitiu, mas Jesus disse, vá para casa, vá para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ô, gente, que dura coisa Jesus pediu. Sabe por quê? Porque talvez a família daquele homem já havia abandonado.
Talvez a família daquele homem já não ligava mais para ele. E para aquele homem querer seguir Jesus, talvez ele mesmo não tivesse nem muito sentimento pela tua própria família, ao ponto de querer seguir a Cristo. Não é interessante? Não era a hora dele falar, não era o momento dele falar assim, cara, eu estou liberto, vou poder ver minha mãe, meu pai, meus irmãos, vou viver uma nova vida. Não. Para aquele homem ele falou, quero te seguir, Jesus. Mas Jesus fala, vá para a tua casa, vá para a sua família e anuncia a eles tudo quanto Deus fez por você e como teve misericórdia de você. Agora, eu quero aproveitar isso daqui e pegar um ganchinho muito especial. Eu sou um pastor batista. E entre das doutrinas batistas, ou dos princípios batistas, existe a ideia do sacerdócio individual de cada um. O que significa isso? Significa que para nós, batistas, cada um dará conta de si. Perfeito? Cada um dará conta de si. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, mas Cristo que salva. Não sou ungido de Deus. Talvez logo vamos falar preparar um estudo sobre o que significa ungido de Deus. E aí vai ser bem legal também, mas não para esse momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu converso isso na nossa igreja, sabe? Eu estou pregando para vocês como se estivesse pregando para a nossa igreja. Então, eu não vejo na Bíblia, muitas vezes, Jesus curando pessoas, salvando pessoas e pedindo para que todas essas pessoas que ele salvou, que ele curou, seguissem a ele. Entende? Vem, vamos fazer aqui a minha igreja crescer. Vem. Não. Lembra da mulher samaritana? Ela se converteu a Jesus e ficou na cidade dela pregando sobre Jesus. Ela não acompanhou Jesus. Mas a transformação na vida dela foi real. Foi tão real que não precisava da presença física de Jesus para que ela não se desviasse. Esse é o ponto que eu quero chegar. Jesus estava tão de boa que aquela mulher samaritana havia se convertido que ele falou para ela, fique na tua cidade e fale que eu fiz por você. E ela fez. Jesus estava tão tranquilo com a conversão e salvação desse homem que ele falou, você vai ficar aqui e vai anunciar tudo que eu fiz na tua vida. Você não vê os discípulos, mas mestre, ele vai ficar aqui, ele vai se desviar, ele vai esquecer. Não, sabe por que não? Porque quando uma pessoa se converte de verdade, ele não precisa da presença física de ninguém para que não se desvie. Sabe, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora de isolamento social, algumas pessoas estão preocupadas, e a igreja, a gente não se reúne, se desviar. Deixa eu te falar uma coisa, quem é salvo de verdade não se desviará por não estar presente em uma igreja, por não ter um pastor ao seu lado nesse momento. Quem é salvo de verdade não precisa ter desculpas para adorar a Deus, adora em todo e qualquer momento. Vocês observam que Jesus não fala para que não, vamos me seguir, vamos fazer um discipulado, vamos fazer um estudo, vamos andar junto, porque depois de tanto tempo, não. Você está salvo? Amém. Então fique aí na tua família, anuncia tudo quanto Deus fez por você e como ele teve misericórdia de vocês. Só isso. Mas mestre, se esse homem se desviar, quem é salvo de verdade, mesmo que se desvie, volta. Meu irmão, minha irmã, quem não é salvo, a igreja pode estar aberta 24 horas, nunca vai pôr o pé dentro de uma igreja. Entende? Existem países no mundo onde não existe igreja aberta porque é proibido existir igreja. E lá nesses países existem filhos de Deus adorando a Deus nas suas casas, se reunindo. Então se você está com desculpinha de fraqueza espiritual porque não tem uma igreja aberta, repense a tua vida espiritual.
Porque se Jesus é suficiente para você, não há presença física de homem, nem de estrutura humana que seja necessário para você servi-lo. É óbvio que estar em união, em comunidade faz bem, eu não estou tirando o mérito, isso é fundamental, essencial não, mas isso é importante para nós. É bom estarmos juntos, é bom nos amar, nos abraçar. Aí eu posso dizer assim, puxa vida, não estou me reunindo como igreja, vou ficar triste por isso, estou sentindo falta. Tranquilo, beleza. Agora dizer que uma pessoa vai se desviar porque ela não pode ir para a igreja, porque não pode ouvir do pastor, meu irmão, minha irmã, não vejo base bíblica. Pelo contrário, a base bíblica que eu vejo é que quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, não há nada que a faça esquecer-se desse Deus. E Jesus estava tão tranquilo com a vida e com a conversão daquele homem que Jesus falou, você não vai me seguir, você vai ficar aí. Irmãos, aquele homem não andou 1 ano, 2 anos com Jesus. Aquele homem não teve um período de discipulado com Cristo. Não. Aquele homem teve um encontro, quem sabe, de algumas horas com Jesus. Mas quando Jesus o libertou, aquilo foi tão impactante na vida dele que foi o suficiente para entregar a vida dele a Cristo e para entender que ele é um servo do Senhor. Mesmo que Jesus estivesse presente fisicamente com ele ou não, ele seria um servo de Cristo. Não sei se vocês estão entendendo. Por isso que como pastor eu não me preocupo de fato com pessoas que falam, mas a igreja não vai estar aberta, e se as pessoas se desviaram? Não. Porque uma pessoa que diz que vai se desviar porque não tem uma igreja aberta, ela não entendeu nada do que é vida cristã. Eu sou templo do Espírito Santo e me é suficiente. Eu posso orar em casa, eu posso ler minha Bíblia em casa, eu posso adorar a Deus em casa. Isso pode me deixar triste, fato. Isso pode me deixar desanimado, fato. Agora, perder minha fé e me desviar por causa disso, de maneira alguma. Versículo 20. Então, aquele homem se foi. Olha aqui. Ele queria ir com Jesus, Jesus falou, não, você vai ficar e vai para a tua família. E aquele homem se foi. E ele começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Sabe o que é Decápolis? É uma região de 10 cidades. É um termo grego. Por que eu quero focar nisso? Lembra lá atrás quando eu falei grave? Quando os demônios falaram, não nos tire dessa região. Nós queremos ficar nessa região. A região de Gadara, essa região de Decápolis, ali era o lugar que os demônios gostavam de estar. E por que Jesus não deixou aquele homem seguir a ele? Porque era ali que Jesus queria que aquele homem ficasse. Porque, irmãos, se por um lado a população de Gadara queria Jesus longe deles, aquele homem queria sair daquele lugar imundo e queria começar uma nova vida ao lado de Jesus. Ele queria seguir a Cristo. Porém, Jesus não quis levá-lo, mas Jesus disse para ele ficar. Porque, na verdade, irmãos, como eu falei, Jesus não permitiu que ele o seguisse, pois queria que ele fosse o responsável em levar a palavra de salvação para todos em sua cidade, em toda a sua região. Região esta que era dominada pelo demônio, pelos demônios. Agora aquele homem se transforma num missionário, num embaixador de Cristo em toda aquela região. Mas primeiro, ele deveria começar em sua família. Mais uma coisa. Tem muitas pessoas que querem ser missionários. Missionários na África, nos Estados Unidos, Japão, mas são incapazes de pregar o evangelho para o vizinho de casa. São incapazes de pregar o evangelho para a sua família. Lembre-se, seu ministério começa em casa, começa na tua rua, e aí depois se estende. Só que eu queria agora também fazer uma colocação mediante tudo isso.
Talvez você seja um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas talvez você esteja triste porque você ainda esteja vivendo no mesmo lugar de antes. Continua vivendo com as mesmas pessoas de antes. E talvez o seu maior desejo é que Deus te leve para um lugar melhor, com pessoas melhores, para você poder servir a Ele de uma forma melhor. Tipo assim, poxa pastor, eu vivo num lugar tão ruim, eu vivo aqui numa favela, eu vivo num lugar terrível, o lugar que eu vivo não tem paz, o lugar que eu vivo é um lugar onde o diabo está tomando conta, pastor, eu não suporto mais viver aqui. Mas você já parou para pensar que talvez Deus queira que você continue nesse lugar, assim como eu fiz com o homem gadareno? Com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, para que através de você essas pessoas ouçam o seu testemunho e através do seu testemunho elas possam ser salvas? Já parou para pensar que talvez esse lugar que você está, um lugar terrível, que só te traz lembranças ruins, talvez Deus ainda te deixe aí porque é através de você que esse lugar tem que ser transformado, assim como aconteceu com o gadareno? Aquele homem queria seguir a Jesus para ter uma vida nova, mas Jesus falou, você vai ficar aqui, porque a tua missão é aqui, transformar o lugar que você está, transformar a família que você vive. Sabe, irmãos, para uns, Jesus diz vem, assim como fez com os primeiros discípulos, lembra? Largue tudo e vem e me siga. Para outras pessoas, Jesus diz vai, assim como ele fez quando subiu aos céus e disse para os discípulos, ide por todo mundo, vai para todo mundo. Primeiro vocês vêm a mim, depois vocês vão. Mas para outras pessoas, Jesus faz ou fala como ele fez com o gadareno. Fique exatamente onde você está. Continue no mesmo lugar que você mora. Continue na mesma família que você está. Porque é aí que eu quero te ajudar. É aí que eu quero te usar. Eu não sei em qual você se enquadra. Talvez você se enquadre naqueles que Jesus falou, vem, me siga. E você vai seguir a Jesus e vai ver aonde Deus vai te levar. Talvez você seja aqueles que estavam ouvindo o ide. Ou talvez você quer sair de onde você está. Talvez você tenha um chamado pastoral ou ser um missionário e você pensa em outros países, em outras regiões e nada dá certo. Porque talvez Deus quer que você seja um missionário, um pastor aí onde você está. Aí na tua região. Mas pastor, a minha região é tão difícil, tão terrível, é tanta miséria. Mas é aí, meu irmão, que Deus quer te usar. É aí que Deus quer te usar como uma voz profética para levar vida em meio à morte. Para terminarmos, queria deixar algumas lições, entre tantas que tivemos nesse texto. Primeiro, gente, lembre-se, o diabo quer destruir nossa vida social, nossa vida familiar, nossa vida emocional e espiritual, assim como fez com aquele homem. Aquele homem não tinha vida social, aquele homem não tinha vida familiar, aquele homem não tinha vida emocional e muito pouco espiritual. Mas pastor, eu estou de boa. Eu estou tranquilo. Talvez você não seja possesso como aquele homem. E o que eu vou falar é forte, mas eu quero que é para segurar no peito essa, tá? Talvez você não entregou tua vida a Cristo, talvez você não tomou uma decisão ao lado de Cristo e você fala, minha vida tá boa. Mas quem garante que o diabo não está te manipulando e te usando assim como fez com Judas? Lembra de Judas? Estava possesso, estava agindo tranquilamente, com suas faculdades mentais, socialmente, estava tudo normal. Então não se baseia-se em formas, tá bom? Não há possessos apenas quem baba, estribucha, chora, estoura correntes. Há muitos possessos que vivem uma vida normal. Há muitos possessos que estão em cima dos púlpitos pregando. Há muitos possessos que têm sua família, mas não se deram conta disso.
Sabe por quê? Porque às vezes é muito melhor para o diabo que essas pessoas acreditem que elas estejam boas. Porque quando a gente acha que estamos bons, a gente não procura a ajuda do médico. Entende? O que nos faz procurar a ajuda de um médico é quando a gente sente dor. Mas se a gente não sente dor, eu não vou buscar. Mas o fato de não sentir dor não significa que está tudo bem comigo. A dor é um bem necessário. E espiritualmente a gente tem que sentir algumas dores. Mas às vezes nós achamos que estamos saudáveis espiritualmente, mas não estamos. Mas se o diabo quer destruir nossas vidas social, familiar, emocional, espiritual, em contrapartida, Jesus quer dar uma nova vida, gente. Jesus quer dar uma nova vida social para nós, uma nova vida familiar, uma nova vida emocional e, sobretudo, espiritual. Quando entregamos nossa vida a Cristo, nossa vida muda, nosso meio muda, nossa forma de ser muda, nosso espírito e nosso emocional também é mudado. Terceira, não menospreze o poder do diabo. Lembra-se, não vá querer dar de Rambo espiritual, colocar faixinha na cabeça, vou orar e jejuar, vou subir um monte, faca e o diabo que sai da frente. Meu irmão, não menospreze o poder do diabo, mas não duvide do poder de Deus. O nosso Deus é muito maior e muito poderoso do que o diabo. Deixa que ele lute por você. Deixe que Deus lute por você. A única coisa que cabe a nós, nos sujeitarmos a Deus, obedecer a Deus, resistirmos o diabo, não enfrente o diabo. Não brinque com o diabo. E aí ele fugirá de nós. Quarto, o diabo quer nos acorrentar com as correntes da opressão, assim como fez com aquele homem. Mas Deus quer nos prender com os laços do amor. Puxa, gente, que lindo. O diabo, a única maneira do diabo ter aquele homem é opressivamente. Mas sabe que lindo? Jesus não quer que ninguém sirva a ele de maneira opressora. Jesus quer que a gente sirva a ele por amor, por vontade própria, sem pressão ou opressão. Jesus não quis levar aquele homem junto com ele por medo de perder aquele homem. Não, eu vou levar esse homem, senão ele vai se desviar e vai deixar de me amar. Não, o amor de Deus é muito maior do que esse. O amor de Deus é aquele que fala, apenas me ame. Seja fiel a mim, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Esse é o amor de Deus. É o amor que nos deixa em meio de uma cidade chamada Gadara, completamente entregue ao diabo. E Deus fala, meu filho, minha filha, leve esse amor para essas pessoas, porque o amor supera o mal. O amor supera toda a opressão demoníaca. E o quinto, o que Deus quer de você? Ele quer que você venha para Ele. Se você não entregou a tua vida a Cristo, venha para Cristo, não demore. Será que Ele quer que você vá? Agora que você entregou a tua vida a Cristo, talvez Ele quer agora que você vá fazer a obra. Ou talvez Ele quer que você fique onde você está. E seja testemunha dEle, dentro da sua família, dentro das pessoas do seu bairro, da sua comunidade. E ao invés de você querer mudar outras realidades, outras famílias, por que não mudar a realidade da sua família, mudar a realidade da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, a começar de você? Talvez hoje Deus queira deixar alguns gadarenos em sua cidade. Talvez você esteja louco para ir para outro lugar seguir Jesus, mas Jesus está falando, não, você vai ficar onde você está. Se for para você, meu irmão, minha irmã, fique. Mude a história da tua família. Mude a história da tua cidade. Mude a história da tua região. O que eu faço, pastor? É só testemunhar o que Deus fez em tua vida. Leve palavra de salvação. Leve palavra de poder.
Leve a palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Muito legal. Veja o que Deus tem para a tua vida. Se você não entregou a tua vida a Cristo, então vem para Ele. Se você já entregou a tua vida a Cristo, já é salvo, então vai. Vai evangelizar, vai pregar, não fica parado. Mas talvez você seja daqueles que tem que ficar. Não sei. Ore a Deus. Peça a direção. E o que é mais lindo dessa história toda? Que o amor vence o mal. Não há cadeias que resistam ao poder de Deus. Se você vive oprimido pelo diabo, ou até possesso por ele, em nome de Jesus, caia por terra todo esse poder. Em nome de Jesus, que você tenha uma nova vida. Em nome de Jesus, que você sinta a paz que excede o entendimento. E em nome de Jesus, que sua vida vazia seja preenchida pelo Espírito Santo, que é só cheio do Espírito Santo que podemos ter uma vida de paz e, acima de tudo, cheio do poder de Deus sobre nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo. Deus amado, abençoe a todos que estão ouvindo essa palavra. É uma palavra que talvez não sirva para muitos, meu Pai. Muitos devem estar ouvindo e falar, mas o que adiantou ouvir essa palavra? Não sei. Mas talvez para alguns tenha servido. E para esses, que o Espírito Santo do Senhor se manifeste em sua vida. Se alguém que precisa de libertação, que em nome de Jesus agora caia por terra todo o mal, todo o espírito demoníaco. E que essa pessoa seja salva e restaurada pelo Senhor, para a tua e tua glória, Pai. Se alguém aqui que está brincando com o diabo, que ele entenda que o diabo é traiçoeiro. Que ele pare de brincar com o diabo e corra aos teus pés. Se alguém aqui que está vivendo uma vida sem alegria, que possa estar sentindo a paz do Senhor. E que acima de tudo podemos entender que o amor vence toda a corrente do mal. E é esse amor que eu peço que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E aí, Deus abençoe. Olha só, domingo agora é Páscoa. Então vamos ter uma palavra muito bênção para a tua vida. Domingo às 19 horas, aguardo você, tá bom? E outra coisa, se você puder nos ajudar doando cestas básicas ou material, alguma coisa, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Pastor Márcio Rocha, código do meu celular é 13 9968 28418, tá bom? Quiser ajudar, fazer alguma doação, entre em contato com a gente, tá? Outra coisa, se você quiser gravar um daqueles videozinhos, não tenha medo, tenha esperança, e não interessa de onde você for, tá? Manda para mim, manda da tua família, teu filho, pra gente colocar aqui no nosso culto também. Vai ser bênção e abençoador. E depois que tudo isso terminar, gente, aguardo você na nossa igreja, para dar um abraço bem apertado e te conhecer pessoalmente, tá bom? A mudança começa em mim, e não tenha medo, tenha esperança. Deus abençoe. Até domingo às 19 horas. Um beijo.